paz do Senhor, meus amados irmãos, dando continuidade aos estudos de lição bíblica desse terceiro trimestre, sobre o importe da quinta lição, onde tem um tema: Zorobabel recomeça a construção do templo. Essa lição tem a leitura no livro de Ageu, de Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 2, Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12, e Zacarias, capítulo 4, versículos 6 e 12. Vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ildo, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, e lhe profetizaram. Versículo 2: Então se levantou Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Jocadabe, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que o ajudavam. Então vamos lá para Ageu, capítulo 1, versículo 1 e versículo 12. O versículo 1 nos diz: No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Jesuel, filho de Jocadabe, sumo sacerdote, dizendo, versículo 12: Então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Jocadabe, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras dos profetas Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias, capítulo 4, versículos de 6 a 10. Diz assim: Respondeu e falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio do novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também a sua mão as acabarão, para que saiba que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Versículo 10: Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, são 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Amém? Então, nesta lição, estudaremos um pouco do contexto histórico que envolveu a reconstrução do templo. Veremos que foi Zorobabel e qual a sua importância para essa reconstrução. Pontuaremos o aspecto das mensagens proféticas do profeta Ageu e Zacarias em relação ao restabelecimento do templo e o seu futuro. E por fim, mostraremos a importância do templo em nossos dias. Entendendo o contexto histórico. Primeiro, o reino, Ciro e o retorno dos isolados. Em 538 a.C., Ciro, rei da Pérsia, publica um decreto permitindo os judeus voltarem à pátria para reconstruir Jerusalém e o templo, cumprindo assim a profecia de Isaías e Jeremias, conforme Isaías 45, versículo 1 a 3, Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12, também Jeremias capítulo 29, 10 a 14. E também a intercessão de Daniel, conforme Daniel capítulo 9. O primeiro grupo de judeus a voltar a Jerusalém
havia lançado os alicerces do novo templo em 536 a.C., em meio a muitas emoções e expectativa, conforme está em Êxodo, capítulo 3, versículo de 8 a 10. No entanto, os samaritanos e outros vizinhos opuseram fisicamente ao impedimento e desânimo aos trabalhadores de tal maneira que a obra acabou por ser interrompida em 534 a.C. A diferença espiritual generalizou-se, induzindo o povo a voltar à reconstrução das suas próprias casas. Segundo, o profeta Ageu e Zacarias e sua mensagem divina. A palavra profeta deriva do hebraico nabib, que significa falar ou dizer, e do grego profete, que significa falar de antemão. Sua principal função é tornar conhecido as revelações divinas e transmitir os oráculos de Deus ao povo, conforme Êxodo capítulo 7, versículo 1, Números capítulo 12, versículo 6, também 1 Samuel capítulo 3, versículo 20 e também Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Ageu começou seu ministério da palavra em 520 a.C., conforme Ageu capítulo 1, versículo 1. E 5 de suas mensagens encontram-se registradas no livro com seu nome. Ou, um dos meses depois, juntou-se a ele um rapaz cujo nome era Zacarias, um sacerdote chamado por Deus para ser profeta, conforme Zacarias capítulo 1, versículo 1. Esses dois homens transmitiram a palavra de Deus aos líderes e aos remanescentes que ia edificando, prosperando em virtude do que os profetizaram os profetas, como Ageu e Zacarias, conforme eles, capítulo 6 e o versículo 10. Ou seja, eles iam edificando e iam prosperando, ouvindo as mensagens dos profetas. Conheceremos agora dois deles que foram usados de forma tremenda para a reconstrução do templo. Vamos falar primeiro de Zorobabel e a reconstrução do templo. Zorobabel e sua genealogia. Zorobabel era descendente da casa de Davi, era filho de Salatiel, neto de Jeconias, da descendência de Davi. Por isto, o nome é citado na genealogia de Jesus Cristo, conforme você pode conferir Mateus capítulo 1, versículo 12 e 13 e Lucas 3, versículo 27. Porém, no contexto hebraico do livro de Crônicas, registra que ele era filho de Pedalias, irmão de Salatiel. Talvez isso tenha sido um erro de copista, ou mais provavelmente que tenha havido um casamento levirato, ou levirato, que era conhecido como a lei do levirato, regulamenta o casamento entre uma viúva e o irmão do seu marido. O termo levirato tem origem do latim levi, que significa irmão do marido. O casamento levirato tinha o objetivo de preservar a descendência de um homem casado. Então, esse é o contexto do que significa levirato, para que os irmãos entendam. Sua história é contada principalmente nos livros de Esdras e Neemias, que no cânon hebraico formam um único livro. E nos livros de Ageu e Zacarias, ele ainda é mencionado na genealogia de Judá, no livro de 1 Crônicas, que cita o seguinte nome, como seus descendentes: Mesulão, Ananias, Selonites, Azudá, Oiel, Berequias, Azadias, Jusabe, Herese, conforme está em 1 Crônicas, capítulo 3, versículos 9 e 20. O Novo Testamento menciona Adiúbe e Rezar como seus filhos, conforme Mateus capítulo 1, versículo 13 e Lucas capítulo 3, versículo 27.
Zorobabel e sua liderança. Zorobabel foi um líder israelita que liderou o retorno dos primeiros grupos de judeus exilados que se encontravam no cativeiro babilônico. Fato histórico ocorrido após 539 a.C., quando o rei Ciro da Pérsia havia ocupado a Babilônia, semente da Babilônia, conforme está no livro de Ageu. Zorobabel é chamado de governador de Judá, conforme Ageu capítulo 1, versículo 1, Ageu capítulo 2, versículo 2. Ao estabelecer-se na terra prometida, ele trabalhou para a reconstrução do templo de Jerusalém, completando a obra com muita persistência, tendo enfrentado uma interrupção das atividades durante um período de 16 anos, aproximadamente de 536 a 520 a.C. Zorobabel e a reconstrução do templo. No ano de 536 a.C., Ciro apodera-se da Babilônia e ordena repatriamento dos judeus mantidos em cativeiro e a reconstrução do seu templo, conforme está em Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 4. Que, segundo a descrição presente no livro de Esdras, terá tido lugar sobre o sacerdote Josua, filho de Jocadabe, e Zorobabel, filho de Salatiel, conforme Esdras, capítulo 3, versículo 8. A obra, porém, foi interrompida durante o reinado de Ciro e só foi retornada no reinado de Dário, conforme Esdras, capítulo 4, versículo 1 a 5. Em 520 a.C., o profeta Ageu, acompanhado do profeta Zacarias, conclama Zorobabel e o povo a retornar à construção da casa de Deus. 4 anos mais tarde, o templo foi completamente completado e dedicado ao Senhor, conforme Esdras capítulo 4, versículo 8 a 13. A Bíblia nos informa que Deus usou o rei Dário para confirmar a ordem da reconstrução do templo, conforme Esdras capítulo 6, versículo 1 a 12. Os secretários do rei procuravam nos arquivos e encontraram o rolo no qual Ciro havia registrado o edito, a volta do povo de Judá para a sua terra, conforme está lá em Esdras, capítulo 6, o versículo 13 a 22. Vamos falar um pouco agora também do profeta Ageu e a reconstrução do templo. O profeta Ageu, seu nome vem do hebraico Agai, que significa festividade ou festivo. Provavelmente ele recebeu esse nome porque seu nascimento coincidiu com uma das festas judaicas. Seu nome está ligado ao maior objetivo da sua profecia, que era completar o templo para reiniciar as festividades religiosas. A tradição judaica sustenta que ele nasceu na Babilônia e estudos sobre a orientação do profeta Ezequiel. Evidentemente que veio para Jerusalém após o retorno do primeiro grupo de exilados, conforme está lá 537 a.C., pois seu nome não consta na lista dos que retornaram, conforme está em Esdras capítulo 2, versículo 2. A mensagem de repreensão de Ageu, conforme Ageu capítulo 1, versículo de 1 a 11. Por causa do desacaso do povo judeu para a reconstrução do templo, Deus o castigou e lhe sobreveio colheitas escassas, secas e misérias, conforme Ageu capítulo 1, versículo 6. Eles trabalhavam intensamente, mas não sentia real alegria e motivação, conforme Ageu capítulo 1, versículo 6, depois versículo 9 ao versículo 11. Mais do que qualquer outra pessoa, Ageu foi responsável para conseguir que a reconstrução recomeçasse e fosse concluída. Ele insistiu que os líderes e o povo, para atender à prioridade, para que Deus pudesse derramar bênçãos sobre todos o empreendimento do povo, conforme está em Ageu capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10.
E qual foi a mensagem de ânimo de Ageu? A mensagem de ânimo de Ageu está lá em Ageu capítulo 2, versículo 1 a 9. Enquanto o povo edificava novo, desanimado e apoderou-se dele, o mais velho lembrava-se do empreendedor do tempo de Salomão, mostrando decepcionado com o novo tempo, pois era inferior no tamanho e na suntuosidade da sua alvenaria. Os próprios alicerces eram bem menores em extensão e o recurso era muito limitado. Mas Ageu veio com uma palavra de ânimo, dizendo que Deus derramaria seu recurso naquele edifício e estaria no meio do novo templo. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, conforme está lá em Ageu, capítulo 2, e o versículo 9. E qual era a mensagem de esperança de Ageu? A mensagem de esperança de Ageu está registrado em Ageu, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 23. Essa mensagem de esperança, de purificação e bênção, foi proclamada 3 meses depois que a reconstrução do templo foi iniciada. Ageu mostrou ao povo a sua impureza e peculiaridade. O povo estava em pecado, conforme Ageu capítulo 2, versículo 11 a 14. Mostrou que as suas orações não eram respondidas porque tinha protelado por tanto tempo o término do tempo. Ou seja, por causa dessa parada da reconstrução do templo. Por sua culpa, haviam arruinado tudo quanto tinha feito, conforme Ageu capítulo 2, versículo 15 ao versículo 19. Mas se renovasse seu zelo, descobriria que Deus o abençoaria, ainda semente e celeiro. Nem a videira, nem a figueira, nem a ramoeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Estava lá em Ageu capítulo 2, versículo 19, essa mensagem de esperança para que o povo reconhecesse seu pecado e voltasse a buscar o Senhor. Com isso, o profeta Zacarias e a reconstrução do templo. O profeta Zacarias, o nome Zacarias quer dizer Shevar e Avar no hebraico, e significa o Senhor se lembrou. Os nomes de seu pai e de seu avô têm significado interessante, conforme Zacarias capítulo 1, versículo 1. Seu pai, por nome de Ido, significa tempo designado, e seu avô, por nome de Berequias, que significa o Senhor abençoa, ou seja, tem um tempo designado para o Senhor abençoar. Segundo Elise, até os nomes sugerem a mensagem do livro. O Senhor não esquecerá sua promessa de aliança para abençoar Israel no tempo designado. Ou seja, Deus, ele não esqueceu a promessa. Tudo tem um tempo determinado, designado por Deus, para nos dar a vitória. Se Deus prometeu, ele vai entregar em nossas mãos. A mensagem de mudança de Zacarias foi a seguinte: a sua atual condição apresentava um quadro muito triste, mas Zacarias transformou essa situação em uma grande vitória, enquanto ele, por meio da sua série de visões e profecias, descreveu uma Jerusalém restaurada, protegida e habitada pelo Messias, conforme Zacarias capítulo 8, versículos 7 e 8, e Zacarias capítulo 10, capítulo 12, versículo 10, Zacarias capítulo 8, versículos 7 e 8, Zacarias capítulo 12, versículo 10, sendo ela a capital de uma nação elevada acima de todas as demais nações. Zacarias trouxe uma mensagem de estímulo ao povo de Israel. Além da promessa da gloriosa futura, o profeta Zacarias fez promessa de êxito e empreendimento que culminou
estimulando o povo, porque assegurava o remanescente que o seu templo seria reconstruído apesar da oposição. O profeta Zacarias trouxe um estímulo à nação para servir fielmente ao seu Deus, mesmo por meio de aflição atual, com a visão das glórias futuras do tempo do Messias. As batalhas que acontecerão neste tempo, conforme Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10, também Apocalipse capítulo 12, versículo 6, Apocalipse capítulo 13, versículo 5, Apocalipse 14, versículo 14. E no livro de Zacarias podemos também ver uma mensagem escatológica. Zacarias concluiu sua profecia com uma descrição de culminante batalha terrena, quando o próprio Senhor se envolverá na peleja. Esse homem de guerra caracterizado do Senhor foi aludido em Êxodo capítulo 15, versículo 3, dramatizado em Abacuque capítulo 2, versículo 8 a 15, Sofonias capítulo 3, versículo 8, quando o Senhor sai para a peleja, se encontrará com todas as nações reunidas contra Jerusalém, conforme Zacarias capítulo 14, versículo 2, Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Suas armas não são reveladas, mas a batalha será ganha, conforme está lá em Zacarias capítulo 14 e o versículo 12. A importância do templo em nossos dias. Embora compreendemos que somos templo de Deus, conforme está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, e também somos os sacrifícios, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1, que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e verdade, conforme João capítulo 4, versículo 24, não resta dúvida de que a figura do templo tem uma grande importância nas Escrituras e, consequentemente, para os nossos dias. Podemos notar, primeiro, o templo é um lugar de comunhão. Salmos 27, versículo 4, Atos capítulo 2, versículo 42. O templo é um lugar de adoração. Salmos 65, versículo 4, Atos capítulo 2, versículo 4. O templo é um lugar de oração. Segundo das Crônicas, capítulo 7, versículo 15, Atos capítulo 4, versículo 31, Atos capítulo 12, versículo 5. O templo é um lugar de manifestação da vontade de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 17, Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. O templo é um lugar de busca e refúgio. Salmo capítulo 18, versículo 6, Atos capítulo 12, versículo 1 a 12. O templo é um lugar de louvor. Salmo 138, versículo 2, Efésios capítulo 5, versículo 19, versículo 20. E para concluirmos mais esse resumo da lição bíblica desse trimestre, qual estamos estudando nas nossas igrejas, com a orientação da nossa liderança, essa retomada dos cultos, seguindo todo o protocolo, né, que temos que seguir, com uso de máscara, uso de álcool gel, né, medidor de temperatura. Temos trabalhado nisso, a igreja tem nos ajudado, tem dado suporte. Então, podemos concluir essa lição da seguinte forma: aprendendo nessa lição que quando a obra sofre por empecilho levantado pelo inimigo, o povo pode esperar em Deus uma resposta, e a sua vida e compromisso for restaurado, haverá uma intervenção divina. Devemos crer que o nosso Deus continua à frente da sua obra. Ele usará homens e mulheres que ele se dispõe a fazer a vontade, e a obra seguirá avante. A igreja do Senhor também tem essa promessa, como diz o hino: ele segue caminhando. Que possamos, meus amados irmãos, continuar lutando, defendendo a nossa bandeira, levando a palavra do Senhor, sabendo que oposição vai ocorrer, mas somos mais que vencedores, porque o nosso Jesus Cristo está conosco.
Como já diz a sua própria palavra, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, nós também somos vencedores em Cristo Jesus. Que nós possamos estar orando pelos nossos amados irmãos que estão enfermos, acometidos dessa pandemia, para que Deus possa estar curando. E aqueles que perderam entre queridos, que nós também possamos estar orando, para que Deus possa estar confortando o coração. Possamos estar orando, intercedendo um por outro. Somos igreja, somos só corpo, onde Cristo é a cabeça. E possamos estar unidos para vencer as oposições que são levantadas contra a obra de Deus. Salmo 133. Tão bom e consolável é que os irmãos vivem a união. Onde há união, há vitória contra a oposição. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.